Olá, gestores e fiscais de contratos, a você que trabalha no setor de contratos. Nós chegamos à nossa 12ª videoaula. Nós estamos nessa maratona aí, né, de videoaulas para tentar demonstrar para vocês o nosso roteiro e os nossos anexos da gestão e da fiscalização de contratos. Nós vamos agora nessa videoaula vou demonstrar para vocês, vou apresentar para vocês o anexo 3, que é o TCERD, que é o nosso termo circunstanciado para efeito de recebimento definitivo, exatamente como está apresentado lá na Instrução Normativa 5 de 2017. Sempre lembrando que esses modelos são modelos aprovados aqui pelo Instituto Federal do Sudeste de Minas Gerais, mas que pode servir também para você utilizar aí na instituição onde você trabalha, ou pode ser um ponto de partida para você padronizar a gestão e a fiscalização de contratos aí do órgão, da instituição onde você trabalha, porque isso é muito importante. A gente que atua nessa área, que conversa com servidores, com colegas de vários órgãos, a gente percebe como os nossos colegas têm dificuldades em fazer, em saber o que fazer, quando fazer. Para isso, nós instituímos aqui, então, o nosso roteiro e os nossos formulários, que são os nossos anexos da gestão e da fiscalização de contratos. Eu espero que você aproveite bem essa aula e nós vamos agora, então, demonstrar para vocês como preencher o nosso TCERD. Muito bem, chegamos então aqui ao nosso anexo 3. O anexo 3 é o nosso termo circunstanciado para efeito de recebimento definitivo. Ele é emitido sempre pelo gestor do contrato. Perceba que nós temos o relatório circunstanciado de recebimento provisório, né, do técnico, do administrativo, e o gestor é o que faz o recebimento definitivo, que é o nosso TCERD. Bom, eu já expliquei lá no vídeo onde eu apresentei, na aula número 10, onde eu apresentei o anexo 1, que esses relatórios eles são editados em PDF, né? São criados em PDF, e existem alguns campos aqui que são editáveis. Alguns campos que são editáveis, os outros são bloqueados para nós termos aí os relatórios padronizados. O que eu vou fazer? Eu vou copiar lá do relatório da fiscalização administrativa para ficar mais fácil, né? Então vou vir aqui, número do processo, objeto do contrato, tudo isso está lá na aula de número 11, né? É o relatório, estou copiando aquele relatório da aula número 11. O número do contrato é o número 9 de 2017, então 9 de 2017. O mês que nós estamos fiscalizando é o mês 4 de 2020. Opa, 2020. Data inicial, aqui sempre o contrato inicia no primeiro dia útil do mês, né, a medição, até o último dia útil do mês. Tá? Muito bem, de 1º a 30/4. Lançadas as informações iniciais aqui, né, do contrato, nós temos então a fórmula aqui, né, como que nós vamos calcular para pagar esse contrato. O TCERD é o documento que a gente vai enviar para a empresa para que ela emita a nota fiscal, né? Então, o que é? 100% do valor contratado vezes percentual aferido no IMR menos as glosas por falta, ou outro tipo de glosa, que é igual ao valor que a empresa vai faturar. Bom, qual que é o valor? Nós podemos ir lá no nosso anexo 2, né? E verificar o valor. Vamos aqui no anexo 2 e está aqui, R$ 7.543,20. Está aqui, R$ 7.543,20. IMR, aferição do IMR, onde nós vamos ver? No relatório, no anexo 1, né, no relatório da fiscalização técnica. Então estamos aqui, ó, esse é o relatório circunstanciado da fiscalização técnica. Possui IMR? Não possui, eu já peguei lá, né, já verifiquei que ele não possui. Se a resposta anterior for sim, descreva o percentual a ser pago com base no IMR. Na verdade ele é não, mas é 100%. Aqui o fiscal colocou 100%, então vamos lá preenchermos aqui 100%, ok? Bom, não teve glosa também, não teve nenhuma glosa, então o valor a ser pago é o valor integral mensal, R$ 7.543,20. Nós vamos ter o valor a ser
faturado pela empresa. É esse documento, é o termo circunstanciado para efeito de recebimento definitivo que o gestor do contrato emite autorizando a empresa a emitir a nota fiscal. Só a partir deste relatório é que a empresa pode emitir a sua nota fiscal. Eu quero fazer aqui uma simulação com você só para explicar um pouquinho melhor aqui, ficar de forma mais didática, né? Vamos mudar o valor aqui. Vamos considerar que o valor desse contrato mensal fosse R$10.000, considerar que o IMR, que esse contrato tem IMR e que o fiscal do fiscal técnico atestou que atingiu 90% do instrumento de medição de resultado, ou seja, algumas coisas não foram cumpridas lá do IMR e ele atingiu 90%. E vamos considerar que ele teve uma glosa de R$100 aqui. Nós teríamos o quê, então? Este, né, o valor mensal do contrato, vezes o valor aferido no IMR, então 10.000 vezes 90, 9.000. E ainda temos uma glosa de R$100. Então aqui nós teríamos qual o valor? 8.900. Apenas para simular aqui para vocês entenderem melhor essa fórmula aqui. Fazendo o ajuste, e aí sempre percebam isso. IMR é ajuste. Glosa é um valor que se debita da empresa que estava provisionado e ela não utilizou. Muito bem. E aí nós temos a conclusão. Conclusão. Atesto para os devidos fins que o serviço foi prestado conforme especificado no termo de referência e do IMR, com os devidos ajustes do IMR e que as glosas por ocasião da não substituição do posto de trabalho também foram calculadas. Ainda declaro que os ajustes e as glosas foram feitos com base nas informações das faltas apontadas na folha de ponto e no IMR, já apresentados à empresa em oportunidade anterior ao preposto ou ao representante legal da empresa. Então ele atesta, ok? Se o serviço não foi prestado em conformidade, ele vai rejeitar integralmente. Esse é o caso em que o serviço não foi prestado, vai ser rejeitado, não foi prestado nada do serviço. Aí ele pode incluir aqui e dizer quais os itens que a empresa não cumpriu lá do termo de referência, do contrato, dos anexos, e que, por isso, ocasionou um descumprimento integral desse contrato e não será pago esse mês ou esse período. Nome do servidor, como em todos os outros, vamos colocar aqui, né? Deixa eu colocar aqui Dilson Fernandes, nesse caso, vou simular de novo. O número da portaria, o dia que a portaria foi emitida, e o nome do campus, aqui no nosso caso, Santos Dumont. Muito bem. Então esse é o nosso TCERD, o nosso termo circunstanciado para efeito de recebimento definitivo. Uma coisa que vale frisar mais uma vez, só após a emissão desse documento, o gestor do contrato emite, encaminha a empresa e aí com esse relatório ele autoriza a empresa a emitir a nota fiscal. Na próxima videoaula nós vamos ao nosso último anexo, último relatório, que é o relatório final. Aí sim a empresa apresenta apresenta a sua fatura, sua nota fiscal, o gestor do contrato faz a fiscalização final e encaminha para pagamento. Espero que as nossas videoaulas estejam sendo úteis para vocês, colegas aqui do Instituto Federal do Sudeste de Minas Gerais e aos demais colegas de outras instituições que, como eu sempre digo, possam inspirar, possa servir aí de um ponto de partida para você padronizar também a gestão e a fiscalização de contratos com dedicação exclusiva de mão de obra aí onde você trabalha. Fiquem todos com Deus e até a próxima.